Então, vem comigo, ó. Instruções. Faça os ajustes necessários. Então, a correção dessa lista 2 aqui, ó. Essa aqui é a lista com as figuras originais, né? Então, vamos fazer aqui a nossa correção. Bom, vem comigo na letra A. Nós temos aqui um quadrado, correto? E nesse quadrado, a gente viu, né, que eu fiz esse exercício aqui como exemplo. Nós vimos, então, durante a atividade, que ele não traz a medida do lado. Então, toda vez que você tiver um probleminha que não traz a medida do lado, e ele está pedindo para calcular a área. E a área do quadrado é lado elevado ao quadrado. Então, se a gente não tem a medida do lado, é impossível calcular essa área, né, direto. Então, a gente tem que buscar essa informação do lado para depois, sim, utilizar a fórmula da área. Tá? Bom, e eu expliquei a vocês que a diagonal que foi entregue na figura, ela traz para a gente uma série de possibilidades, né? Junto com as informações que a gente tem no probleminha, no desenho, na figura. Então, a diagonal parte de um vértice ao outro, passando pelo centro da figura, tá? É representada aqui pela medida de 4 metros, e nós não temos os lados, né? Como eu expliquei, a gente pode representar os lados aqui por x, pela incógnita x, e interessante é que no quadrado nós temos a mesma medida, tá bom? Para os lados. Então, eu posso chamar de x aqui e x aqui também. Se fosse um retângulo, não, né? A gente teria que mudar a incógnita, porque são medidas diferentes. Mas aqui, como são medidas iguais, a gente pode chamar de x e x. Bom, e outra informação importante é que nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, um L, né? No triângulo. Então, assim, nós temos um triângulo retângulo, né? Aqui o triângulo que a gente está utilizando é com a reta diagonal, bom? É um triângulo retângulo que nos gera algumas possibilidades, as relações métricas, né, contando com o teorema de Pitágoras, e também as razões trigonométricas. Quando aparece um ângulo agudo, olha a letra B, tá vendo? 45 graus, a gente pode utilizar as razões trigonométricas. Nesse caso aqui da letra A, como não aparece nenhum ângulo agudo, correto? Não aparece a medida, nós teremos que recorrer ao teorema de Pitágoras, tá? Observa também que não há, né, repartição desse triângulo. Não, a gente não tem essa situação aqui, né? Se tivéssemos uma reta desse tipo, poderíamos utilizar também, dependendo das informações, as demais relações métricas, mas não é o caso, então a gente vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a B, cateto B elevado ao quadrado, mais cateto C elevado ao quadrado. E nessa situação, a nossa hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é o 4, então vai ficar 4 elevado ao quadrado. Os nossos lados representados, então, pela letra x, né, que é uma incógnita. Então, vai ficar o seguinte, x elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Aqui a gente tem o mesmo lado, né, x e x, mesma medida, porque é um quadrado. E vamos aplicar agora a nossa redução de termos semelhantes, tá? Para resolver essa parte aqui, ó, que é a parte da redução de termos, ó, tá bom? O que acontece? Eu tenho que considerar aqui na frente do x como se houvesse um 1, tá? Como se houvesse um coeficiente aqui 1, ó, na frente dos dois, tá? Ficou muito legal, deixa eu botar de vermelho. Tá? Então, como se houvesse um 1 aqui na frente, ó, tá? É 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Nessa situação, como é que eu faço essa soma de polinômios? Eu somo os coeficientes, 1 mais 1 vai gerar para a gente esse 2 aqui, ó, tá vendo? Então, 1 mais 1, o 2, que é o coeficiente. E na soma de polinômios, a gente só pode somar se eles tiverem a mesma letra, tá? Com o mesmo expoente, é o que a gente chama de parte literal. Então, como eles têm aqui a mesma parte literal, a gente vai manter a parte literal, tá bom? Soma-se os coeficientes e mantém-se a parte literal. Isso é o que diz a regra. Recordando, né? Por isso é importante a gente aprender, né, as operações com polinômios. Bom, continuando aqui, o que nós temos?
2x elevado ao quadrado, a gente pode passar esse coeficiente aqui que está multiplicando x, ó, passar para o outro lado dividindo, tá? Então vai ficar 16, 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, vai dar 16, então vai ficar 16 dividido por 2, tá bom? E para deixar o x sozinho, que é aquele processo de deixá-lo em evidência, a gente tem que passar esse expoente para o outro lado. O expoente vai passar em forma de raiz, então vai ficar raiz quadrada de 8. Se fosse a resposta final, seria interessante a gente fatorar essa raiz quadrada de 8. Mas como não é a resposta final ainda, é apenas a medida do lado, então o valor de x, a medida do lado, é uma raiz quadrada de 8, né? A gente pode manter essa escrita sem problema e aplicar agora a fórmula da área. Então, vai ficar área igual a lado elevado ao quadrado, área igual a raiz de 8, o valor do nosso lado, elevado ao quadrado, e vamos recordar aquela regrinha da simplificação, né? Toda raiz quadrada elevada a um expoente quadrado, basta você cortar o expoente com a raiz e puxar o radicando para fora como resultado, né? Então, no caso aqui, vamos considerar o 8 como resultado final, tá bom? E vamos colocar a unidade de medida. Nesse caso, metros. Então, vai ficar metros quadrados, porque se refere à área, ok? É importante saber que a gente só pode fazer essa simplificação da raiz quando nós temos o índice igual ao expoente. E na raiz quadrada, o índice é 2. Embora ele não venha escrito, né, aqui, a gente tem que saber disso, tá? Que o índice da raiz, quando não tem nada escrito, é 2. Por isso a gente chama de raiz quadrada, né? Só estou relembrando. Então, a gente pode cortar aqui com o expoente, ó, porque o índice é igual. Se fosse uma raiz cúbica, elevado ao expoente cúbico, também podemos fazer a simplificação. Se fosse uma raiz cúbica elevada ao quadrado, aí não pode ser feito, tá? Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Bom, nossa letra B, nós temos algumas informações aqui diferentes, né? E observa que traz para a gente aqui, na figura original do exercício, um ângulo agudo de 90 graus. Então, nós temos um ângulo agudo, perdão, de 45 graus, né? Nós temos o ângulo reto, aí sim, né? Agora sim, 90 graus. E nós temos a nossa hipotenusa, tá? Então, as informações que nós temos a princípio são as seguintes, né? O ângulo agudo, menos que 90 graus, 45 graus. O ângulo reto, 90 graus. E a hipotenusa, 10 metros. Bom, não traz a medida do lado. Então, para calcular o lado, a gente pode considerar aqui, ó, o cateto oposto, tá? E representá-lo por uma incógnita, que a gente pode representar por x. E aí teremos o seguinte, ó. Nesse caso aqui, a utilização do Teorema de Pitágoras, a gente vai descartar essa possibilidade e vamos utilizar as razões trigonométricas, né? Que é mais simples. Então, qual razão que vai se encaixar aqui? Bom, se eu considerei o lado oposto ao meu ângulo de 45 graus, eu vou ter, então, um cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, em relação ao lado, teremos, então, a fórmula do seno, né? Então, a fórmula do seno, seno de 45 graus, a gente vai considerar aqui, né, o grau dado na atividade, que é 45, igual a parte dos lados, ó, cateto oposto, né, dividido por hipotenusa, que é a nossa diagonal. E aí, vamos substituir esse seno de 45 pelo valor que nós temos na tabela. O valor da tabela do seno de 45, lembra da ordem? 1, 2, 3, tudo sobre 2, né? Raiz em cada um. Então, a gente vai ter o seguinte, raiz de 2 sobre 2, tá? Então, raiz sobre 2, seno de 45 graus, na tabelinha dos ângulos notáveis, igual a cateto oposto, que é o nosso x, é o valor do lado que a gente quer encontrar, né? Dividido pelo a, que é a hipotenusa. Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x,
10 vezes raiz de 2, aqui a gente tem o seguinte, ó, um número fora que multiplica uma raiz. Esse número 2 aqui está dentro da raiz, então a gente não pode multiplicar, tá? Não posso multiplicar o que está fora por dentro, não. Só o que está fora por fora e dentro por dentro. Então, nesse caso, eu vou escrever o seguinte, 10, né, raiz de 2, ou seja, 10 vezes a raiz quadrada de 2, tá bom? Continuando aqui, nós temos um 2 que acompanha o x, ó, então ele pode passar para baixo dividindo. E aí, observa, nesse processo aqui, ó, 10 raiz de 2 dividido por 2, aí a gente pode simplificar. Por quê? Nós temos dois números fora, né? Ó, o 10 e o 2, que está no denominador. Então, 10 dividido por 2 vai gerar para a gente 5, e eu conservo a raiz, então vai ficar 5 raiz de 2. Essa é a nossa resposta, tá? Em relação ao lado, então a medida do lado, 5 raiz de 2. Agora está pedindo lá no enunciado para a gente calcular a área. Então, a área é igual a lado elevado ao quadrado, a área é igual a 5 raiz de 2 elevado ao quadrado. E nesse processo aqui, ó, a gente tem que fazer o seguinte, é como se houvesse um pontinho aqui, ó, 5 vezes a raiz quadrada de 2. E tudo isso elevado ao expoente quadrado. Então, aqui eu preciso fazer um passo a passo. Primeiro, eu tenho que resolver o 5. Então, 5 elevado ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que vai gerar para a gente esse valor aqui de 25, ó, ok? Que multiplica a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. A raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado eu posso cortar. Então, cortei raiz com expoente, puxo o 2 para fora como resposta, tá? Importante, quando eu corto o expoente aqui, eu só corto em relação à raiz, tá? Por isso que eu disse, é importante fazer separado. Primeiro você vai fazer o 5, vai elevar ao quadrado, vai gerar o 25, e depois você vai fazer a simplificação, tá? Beleza? Porque você não pode cortar aqui ó, a raiz com expoente e deixar de levar o 5 ao quadrado, senão vai distorcer o valor, tá bom? Então, 25 vezes 2, 50, unidade de medida metros, se tratando de área, metros quadrados. Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Bom, seguindo a nossa lista de exercícios, nós temos a letra C. Na nossa letra C aqui, ó, aparece um ângulo agudo também, que é os 60 graus, tá? Nós temos a nossa hipotenusa, que é 4 raiz de 3, e nós temos um ângulo reto. Então, mesmo processo da letra B, tá? Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa encontrar o valor do lado, então eu vou considerar aqui o lado oposto ao ângulo agudo de 60 graus, o x, que vai ser o cateto oposto, e nós temos o lado oposto ao ângulo reto, 4 raiz de 3 como hipotenusa. Acompanha comigo. Então, vai ficar seno de 60 graus igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 60 na tabelinha, 1, 2, 3, então vai ser raiz de 3 sobre 2, tá? Ó, então, raiz de 3 sobre 2 igual a cateto oposto é o x, o valor do lado que a gente quer encontrar, dividido por 4 raiz de 3, que é a nossa hipotenusa. E aí nós temos o seguinte, ó, multiplicando cruzado aqui na igualdade, ó, regrinha de 3, né? 3 informações em uma incógnita, 2 vezes x, 2x, tá? Raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, então vai ficar 4, que vai multiplicar aqui como se houvesse um 1, tá? Um 1 na frente aqui da raiz. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Como se houvesse um, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, fora por fora, dentro por dentro. Lembra a regrinha? Então, vai ficar 4 vezes 1, vai ser esse 4 aqui. Ó. Então, 4 vezes 1 que está fora, como se houvesse um fora, 4. E agora a gente pode multiplicar dentro da raiz por dentro. Ó. 3 vezes 3 vai dar 9. Ainda permanece dentro da raiz, tá? É comum que o aluno faça a multiplicação e esqueça de escrever a raiz, não pode. Beleza, multipliquei dentro por dentro, vai gerar para a gente aqui a raiz de 9. Raiz quadrada de 9 dá para resolver? Dá sim, né?
a raiz quadrada de 9 é 3. Então, teremos o seguinte, ó. O 4 na frente da raiz é como se houvesse uma multiplicação, né? Então, vai ficar 4 vezes o resultado da raiz quadrada de 9, que é 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Só que a gente tem um 2 aqui, ó, que está multiplicando o x. Então, a gente precisa deixar o x sozinho. Esse 2 vai passar para baixo dividindo. 12 dividido por 2, x igual a 6. Então, o valor do nosso lado aqui, na letra C, vai ser 6. Aplicando a fórmula da área do quadrado, vai ficar o seguinte: área igual a lado elevado ao quadrado. Área igual, vamos substituir o lado por 6, que é o valor que a gente encontrou. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai gerar para a gente 36, tá bom? Unidade de medida, metros quadrados, tá? Confira, por favor. Bom, continuando na letra D, nós temos o seguinte, ó. Na figura original só aparece a diagonal, que é 8 metros, então é bem parecido com a resolução da letra A, né? Nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, então vai ficar o seguinte, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o A? A é a nossa hipotenusa oposto ao ângulo reto, que é o 8, tá? E os lados, como a gente não tem, vamos representá-los pela letra x. Então, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, igual a letra A, né? Bom, letra A, a gente já substituiu aqui a hipotenusa por 8 ao quadrado. 8 vezes 8 vai gerar 64, igual a redução de termos semelhantes. Eu expliquei, né, na letra A, na nossa lista. É a mesma coisa. Ó. Então, vou somar aqui 1 mais 1 vai gerar esse 2. Esse 1 é o coeficiente, né, como se houvesse um 1 na frente aqui da parte literal, que é x ao quadrado. Então, vai gerar 2. Repito a parte literal. Eu posso pensar também que, né, eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado. Somado a 2x ao quadrado, quanto x ao quadrado eu tenho aqui? Eu tenho 2, então eu vou dizer isso. Eu tenho 2 vezes o x ao quadrado. Eu tenho 2x ao quadrado, beleza? Bom, o 2 vai passar dividindo, então vai ficar 64 dividido por 2, que vai dar 32. E o expoente passa como raiz. Então, o valor do nosso lado vai ser raiz quadrada de 32, tá? Não terminou o cálculo ainda. Vamos para a nossa área, que é o que está pedindo lá no enunciado. Então, área igual a lado elevado ao quadrado. Então, vamos colocar aqui dentro da raiz, dentro do expoente, né? Dentro do parênteses para poder resolver o expoente, perdão. Vai ficar raiz quadrada de 32 elevado ao quadrado. Posso cortar raiz com expoente, puxando 32 para fora como resultado, tá bom? Olha só. Aqui, na raiz quadrada de 32, a gente poderia fatorar, se fosse o resultado final, tá? Como não é o resultado final ainda, então a gente pode deixar dessa forma. Mas observa só, quando a gente traz para a fórmula da área, nós temos a raiz quadrada de 32 elevado ao quadrado. Se eu for levar 32 ao quadrado, vai me dar um trabalho danado, eu vou ter que fazer 32 vezes 32, depois eu vou ter um número grande e eu tenho que fatorar esse número para buscar a raiz dele, né, que vai acabar chegando no 32. Então, essa regrinha de simplificar, ó, corta expoente com raiz, é muito importante na resolução, tá? Então, ó, se só puxar o valor para fora, já é a resposta. Confiram, por favor. Ó, 32 vezes 32 daria a raiz quadrada de 1024. Aí depois teria que fatorar isso para poder chegar no resultado de 32. Então, daria muito mais trabalho, né? Por isso que é importante o aluno saber essa regrinha da simplificação. Tá bom?
Bom, vem comigo na letra E. Letra E, a gente já tem aqui uma figura diferente, né? É um retângulo. Na figura original do nosso exercício, na letra E, nós temos o seguinte, ó. Nós só temos aqui a nossa diagonal, que é os 5 metros, e a altura, que é o 3. Então, nós temos que encontrar a base. Bom, como não traz aqui medida de nenhum ângulo agudo, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Acompanhe comigo aqui, ó. Na letra E, ó, lado oposto ao ângulo reto é o 5, vai ser a nossa hipotenusa, no teorema de Pitágoras. A altura é o cateto menorzinho, vai ser o cateto C, tá? Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. E a nossa base, vamos colocar um x aqui como incógnita, né? É o valor que a gente quer encontrar, beleza? Tá bom? Então, vai ficar 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5 vai dar 25. Igual a x elevado ao quadrado é o próprio x elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9, tá bom? Na hora de organizar aqui, ó, esse x ao quadrado vai passar para a nossa esquerda, então ele vai passar negativo. O 25 vai passar para a direita, ele vai passar negativo também. Cuidado, tá? Quando você for mudar um número ou uma letra de lugar em relação à igualdade, tem que alterar o sinal, né? Ou operação. Então, nesse caso aqui, a gente altera o sinal e vamos também conservar o 9, porque o 9 a gente não mudou de lugar, então ele permanece positivo. Como a nossa incógnita ficou negativa, e ela não pode ficar negativa, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1, tá? Então, vem comigo, ó, menos com menos vai dar mais, então ó, o x vai ficar positivo, menos 25, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 25, ó. E o 9, cuidado com isso, tá? Tem que lembrar de mudar o 9. Agora o 9 vai ficar mais com menos, vai gerar menos, ó. Então vai ficar 25 menos 9, 16, o expoente passa como raiz. Então, teremos x igual a raiz quadrada de 16, x igual a 4. 4 é o valor da base, tá vendo? Eu botei aqui, ó, b igual a 4. Agora já dá para resolver a nossa área, né? Como nós temos a base, área igual a base vezes altura, área igual a base, que é 4, multiplicado por 3, que é a nossa altura, 4 vezes 3, 12. Unidade de medida, metros, então vamos colocar metros quadrados. Confira a letra E, por favor, ver se está tudo certinho. Bom, continuando na nossa letra F, nós temos uma figura bem parecida, né? Só com medidas diferentes. Ó. 9 centímetros de altura e 15 da nossa diagonal. Vamos dar uma olhada aqui na figura original. Ó. Então, nós temos 9 de altura, 15 na diagonal e o x aparece aqui na base. Então, vem comigo, vamos calcular o valor de x. Então, já vimos aqui que não aparece nenhum ângulo agudo. Vamos ao teorema de Pitágoras, né? Dois lados e uma incógnita. Então, a nossa hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é o 15, a diagonal, tá? Então, vai ficar 15 elevado ao quadrado, igual a nossa base representada por x, x elevado ao quadrado, mais a altura aqui, que vai ser o 9 elevado ao quadrado. Bom, 15 elevado ao quadrado é 15 vezes 15, vai dar 225, igual a x elevado ao quadrado é o próprio x elevado ao quadrado, mais 9 elevado ao quadrado, 9 vezes 9, que vai gerar para a gente 81, tá? E aí, agora a gente vai organizar a nossa equação, né? Passando o x ao quadrado para a nossa esquerda, ele passa negativo, 225 também passa negativo, o 81 permanece positivo, porque a gente não alterou em relação à igualdade. A nossa incógnita não pode ficar negativa, né? Não pode ficar coeficiente negativo, então a gente vai multiplicar toda a equação por menos 1,
igual a gente fez na questão anterior. Então, menos com menos vai dar mais, vai ficar 2x² positivo. Menos 225, menos com menos vai dar mais, então vai ficar 225 positivo. E mais com menos, né, vai ficar menos 81. Não pode esquecer de alterar o sinal do 81, tá? Senão vai dar errado a questão. 225 menos 81 vai dar 144. Tá? O expoente passa para o outro lado, operação oposta, como raiz. Então, teremos aqui a raiz quadrada de 144, que é 12. Então, 12 é a medida da base, tá? No nosso retângulo, né? E agora a gente vai aplicar a fórmula do retângulo. Área igual a base vezes altura. Então, vai ficar o seguinte, área igual a base, que é 12, que multiplica a nossa altura, que é 9. 12 vezes 9, 108. Unidade medida centímetros, então vai ficar centímetros quadrados. Ok? Confiram, por favor, ver se está tudo certinho. Bom, acompanhe comigo agora a nossa letra G, que é um pouquinho mais trabalhosa, né? Porque nós temos o seguinte, ó. Na figura original, vamos observar aqui no exercício. A figura original é essa daqui, ó. Ele traz uma incógnita para a gente, tá? E observa que a gente precisa, para calcular a área base, nós precisamos também da altura, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. O x representa na base, não temos altura. Olha que situação, a gente não tem nem base nem altura. Mas traz para a gente aqui, vamos ver o que ele traz de informação. Ó. Ele traz a diagonal, ok? Ele traz o ângulo agudo de 60 graus, e a gente sabe que, né, repartindo aqui o nosso retângulo, nós temos a medida de 90 graus aqui, ó, o ângulo reto nessa posição. Bom, como ele traz, a medida mais importante para a gente ali é os 60 graus, né? Porque remete a razões trigonométricas. Então, a gente vai utilizar as razões, só que teremos que utilizar duas vezes as razões, né? Porque a gente vai ter que utilizar primeiro para encontrar a base e depois para encontrar a altura. A gente vai ter essa situação. Ó. Vamos começar pela altura aqui. Então, o 16 vai ser a nossa hipotenusa, ok? 60 graus, oposto a ele, cateto oposto. Então, qual fórmula das três razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente, que vai trabalhar com cateto oposto e hipotenusa? Bom, cateto oposto e hipotenusa é seno, né? Então, para encontrar o valor da altura, a gente vai utilizar a razão seno, que vai ser seno de 60 graus igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Acompanha comigo aqui, ó. Tá? O seno de 60 graus a gente vai substituir pelo valor da tabela, por isso que é importante a gente aprender, né? Bom, o seno é 1, 2, 3. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2, tá? 60 é um ângulo notável. Raiz de 3 sobre 2 igual a... Bom, cateto oposto, x, e a nossa hipotenusa, 16. Tá? Multiplicando cruzado, 2 vezes x, 2x, e raiz de 3 vezes 16, aqui ó, não posso multiplicar o 16 vezes 3, porque um está fora, o outro está dentro. A gente já viu isso, né? Então, eu mantenho aqui ó, o valor fora
tá? E conserva a raiz. Então, vai ficar 16 raiz de 3, ou seja, 16 vezes a raiz quadrada de 3. O 2 que está multiplicando x, ó, ele pode passar para o outro lado dividindo, tá? E aí, o que acontece? A gente vai ter dois números agora fora da raiz. Ok? Acompanha comigo aqui. Nós temos o 16 e nós temos também o 2. Então, nessa situação, a gente pode fazer a divisão, sem problema. 16 dividido por 2 vai dar 8, conserva a raiz, 8 raiz de 3. Então, é o lado oposto ao ângulo agudo, ou seja, é a nossa altura, tá? Altura 8 raiz de 3. Eu fiz a divisão de número fora por fora. Então, sempre fora por fora, dentro por dentro. Bom, para encontrar a base, né, observa que ele está na posição do cateto adjacente, né? Então, quais informações nós temos aqui? Deixa eu destacá-las, tá? Nós temos a base, que é o cateto adjacente, e nós temos a hipotenusa. Bom, o cateto adjacente e hipotenusa vai ser a razão cosseno, tá? Então, vai ser cosseno de 60 graus igual a cateto adjacente dividido por hipotenusa. Substituindo, o cosseno ele é o inverso do seno. Então, se o seno é 1, 2, 3, o cosseno é 3, 2, 1. Né? Então, o cosseno de 60 graus vai ser 1 meio. Ó. Tá? Lembra daquela regrinha da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz em cada um. Então, a gente vai ter aqui ó, 1 meio igual. Cateto adjacente, que eu chamei de y. Se eu não me engano, acho que no exercício está x, né? Mas isso não faz diferença para a gente não, tá? Y dividido por a nossa hipotenusa, que é o A. E multiplicando cruzado, 2 vezes y, 2y, 1 vezes 16, 16. Olha como é que é simples, né? 2 passa para baixo dividindo, 16 dividido por 2 vai gerar y igual a 8. Então, a nossa base aqui, nós já temos a base com a medida de 8 e nós temos a nossa altura com a medida de 8 raiz de 3, tá? Bom, vamos ao cálculo da área. Terminou ainda não, né? A gente tem que fazer agora o cálculo da área, porque ele está pedindo lá no enunciado. Calcule a área. E nós temos o seguinte, área igual a base vezes a altura. A nossa base vai ser o 8, correto? Que é o valor aqui do cateto adjacente que a gente encontrou. E a nossa altura vai ser 8 raiz de 3. Então, nessa multiplicação, a gente vai multiplicar fora por fora e vamos conservar a raiz, tá bom? Então, ó, 8 vezes 8 vai gerar para a gente o 64, tá bom? E vamos conservar a raiz. Então, vai ficar 64 raiz quadrada de 3. Ou seja, 64 vezes a raiz quadrada de 3. Daria para continuar esse cálculo? Bom, se você tiver um conhecimento, dá para continuar, tá? Bom, a gente tem o seguinte, eu vou fazer aqui, tá? Se eu boto de azul aqui para ficar mais parecido. Então, vai ficar área igual a 64, a raiz quadrada de 3 vai dar 1,73 e é um número irracional, né? Um número infinito, então a gente pode arredondar aqui para 1,3, que vai gerar para a gente área igual a 110 alguma coisa. Deixa eu dar uma conferida aqui. Mas a gente pode botar um aproximado, tá? Você pode colocar aqui aproximado a 110. Sem problema. Vai dar 110, uns quebradinhos aqui. De cabeça é difícil fazer. 110 vezes... Não, calma aí. 64 vezes 1,73. 72, tá? Pode deixar 110 aqui sem problema. Unidade medida, centímetros quadrados, tá? Aqui é uma aproximação, beleza? Ah, professor, mas por que você está utilizando aproximação, né? Bom, primeiro que a raiz quadrada de 3 já não é exatamente esse número, né? 1,73 é 1,73 e continua. Se você fizer na calculadora, a raiz quadrada de 3 é 1,73, 20, 50, 80, 76. A gente já viu essa classificação desse número, né? É um número irracional. Ele é infinito e sem dízima periódica. Então, qualquer valor que você utilizar ali vai ser sempre um arredondamento, tá? Então, fazendo a multiplicação aqui, vou colocar mais ou menos aí 110 centímetros quadrados. Ou você pode deixar escrito aqui 64 raiz de 3. Confiram, por gentileza.